Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui começar a nossa criação de cenário para essa segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Acho que eu acordei meu cachorro falando alto aqui agora. Vamos para o penúltimo dia do mês. Vamos fechar o mês de fevereiro de forma espetacular. Hoje, eu comentei ontem fazendo Jogos do Radar, né, que todas as entradas que a gente fosse fazer ali no grupo VIP, eu ia encaminhar diretamente para o grupo Free, seja entrada pré, seja ali no ao vivo, fazendo alavancagem, todas as entradas. E a gente fechou aí perto de uma unidade de lucro, né? Se eu não me engano, foram 16 greens, foram 24 entradas, 16 greens e 8 heads, né? Só que foi o que eu comentei com a galera. Eu não tenho stake, eu tenho stake padrão, obviamente, né? Tenho uma stake fixa, mas eu não tenho uma stake fixa de entrada. Então, por exemplo, minha stake é R$100, né? E nela ali, dependendo do jogo, eu vou, dependendo de qual jogo esteja rolando, vou colocar uma stake um pouco maior, um pouco menor, não coloco sempre o mesmo valor. Então tiveram momentos ali no dia que a gente acertou, pegou green de 25% da stake, 50% da stake, e a gente tomou head de 10%. Então a gente conseguiu acabar bem positivo. Mandei algumas prés que bateram, né? As 3 prés que eu mandei bateram. Uma, coloquei até para votação lá para a galera do VIP e do Free, mas eu deixei as duas que eu achei interessante. Era o Lei Santos, né? O Corinthians com empate, e o over 2,5 do Corinthians, do Santos e Corinthians também. Todos os clássicos paulistas nessa temporada deram mais de 2,5 de gols, então achei interessante. Botei 1.750 em cada, mais ou menos. Deixei aberto pro VIP, pro Free. Deixei aberto no Instagram também. E o lucro que eu tive dali, que foi 6.400 mais ou menos, eu joguei 6.000 no over 2 à frente, no over 2,5 do Palmeiras e da Ferroviária, que também bateu. Então foi um dia bem positivo. Vamos fazer aqui a nossa criação de cenário. A segunda-feira vai ser, como sempre, um pouco mais tranquila, mais com jogos importantes. Sempre comento com o pessoal, mantenha a gestão, né? Eu falo isso no começo do mês e no final do mês, porque tem gente que tá ali ganhando pra caramba no mês e vai começar a aumentar a mão e tal, e pode já estragar o teu mês. Todo mês que você trabalhou ali, você pode perder em 2 dias. Não vai ser os 2 dias, os últimos 2 dias, que vai fazer você ganhar muito dinheiro, né? Mas podem ser os 2 dias que vão fazer você não quebrar a banca, mas perder toda a sua lucratividade. Então, cuidado, tenha gestão, equilíbrio. Eu falo isso também no começo do mês. Não tenta lucrar rápido, senão você pode começar o teu mês ali no vermelho e você pode se afobar cada vez mais e pode ser prejudicial, beleza? Sempre tem uma gestãozinha controlada. A gente tem uma planilhazinha que a gente deixa lá no grupo VIP, né, para o pessoal ir planilhando, obviamente colocando lá as suas entradas, para você fazer um controle da tua semana, do teu dia, da tua semana, do teu mês e do teu ano também. Então sempre você olhar para o resultado ali, ver o resultado positivo, tenta trabalhar em cima do resultado, nada passando os pés sobre as mãos. Valeu? Sem muita enrolação, vamos lá, seguindo aqui o Radar Esportivo. Campeonato Carioca, a gente tem o Audax Madureira, só estou fazendo os grandes, né, de todos os campeonatos estaduais. A gente tem um Vasco e Boa Vista, o Vasco a 1,17. É difícil pegar o odd do Vasco muito baixo, né? Mesmo acreditando muito nessa vitória do Vasco contra o Boa Vista, que muito provavelmente vai ser o time rebaixado, né? Só cai um, mas o Boa Vista tem 2 pontos, são 11 jogos, então vou faltar 2 jogos com o Resende, dá para escapar ali, mas tirar ponto do Vasco pode ser complicado. O Vasco tem 2 vitórias, um empate e uma derrota dentro de casa. O Boa Vista ainda não venceu. Os últimos jogos do Vasco, ele vem da vitória importante, né, para cima do Botafogo, 2-0. O Vasco jogou com 2 jogadores a mais, né, o segundo tempo inteiro, e conseguiu uma boa vitória. Contra o Fluminense, perdeu de 2-0, mas o primeiro tempo foi muito interessante do Vasco, né? Só perdeu o jogo realmente porque existe uma lei maior no universo, tirando a lei dos 80 minutos minha, mas é a lei do ex, né? O Cano guardou 2 gols e o segundo uma obra-prima, né? Quase ali do meio campo, de canhota de primeira. Vinha de vitória sobre o Nova Iguaçu e um 5-0 sobre o Resende. Vamos ver se a gente consegue trabalhar o Beck Vasco no primeiro tempo.
é um time que no primeiro tempo está dando um padrão muito interessante, né? Contra o Botafogo, não venceu o primeiro tempo por situações ali, né? Teve uma jogada na primeira expulsão, que o jogador do Vasco ia sair cara a cara. Teve um pênalti que o juiz marcou e voltou atrás no VAR. Eu não achei pênalti também, porque o Carles, se eu não me engano, ele sola a bola, mas aí teria que marcar tiro livre indireto dentro da área, né? Então é uma regra que você marca a favor da equipe e você prejudica a equipe, né? Quando o VAR volta, porque dá bola ao chão para a defesa. Dando um exemplo, pênalti pro um time assim e a bola foi para escanteio, né? Aí o juiz dá o pênalti, mas o VAR vê que não foi feita a falta. O zagueiro toca na bola. Então o juiz dá tiro livre indireto para a defesa, só que na verdade era escanteio. Então você marca um pênalti errado e prejudica ainda o time, poderia ter um escanteio, né? Essa regra tem que ser revista. Mas enfim, vamos ver se a gente consegue pegar o back do Vasco e vamos ver se a gente consegue trabalhar esse over 2,5 também no jogo do Vasco, tá? Pode ser interessante, beleza? Na Championship a gente não vai ter o Sunderland jogando. Campeonato Gaúcho a gente não tem o Grêmio nem o Inter jogando. A gente vai ter Grenal no próximo domingo, na semana que vem, dia 5, se eu não me engano. La Liga não tem o Barça, que tropeçou hoje para cima do Almeria, né? Eu fugi desse back. Eu tava com final de tarde, assim, mais ou menos, final de semana, né? Que eu trabalho bem amanhã. Costumo ir na praia, dar um mergulho, tirar um dia para descansar também, para dar uma relaxada. Relaxada entre aspas, porque eu fico trabalhando ali na praia, sempre com o celular vendo o jogo, né? Tentando monitorar ali o grupo. E como eu tenho delay na praia por conta do streaming que eu pego e também da internet demorar, dificilmente eu pego match odds, né? Eu só pego match odds quando eu estou realmente focado dentro de casa, fechado, computador, sem muito delay. Porque eu posso estar ali com 10, 15 segundos atrasado, ter um escanteio para o time adversário, ou ter um contra-ataque e não conseguir fechar a posição, enfim. Se eu tivesse em casa, eu tomaria o gol do Barcelona contra o Almeria e eu peguei o limite do primeiro tempo. Então, consegui fugir do back. Teve muita gente que mandou mensagem ali falando que tomou esse gol do Almeria por teimosia. Deixou a posição aberta, poderia ter tirado com um pequeno head, né? Porque obviamente o mercado enxergou o Barcelona ainda favorito, poderia ter fechado com um pequeno head, só que deixou acreditando no Barcelona. E aí, teimosia que eu falei é gestão de cada um, né? Na minha gestão eu fecho a posição, só se eu vejo que o time continua massacrando, mas eu fecho minha posição ali no head tranquilo, com 30%, 20%, enfim. Quem ficou, Almeria venceu 1-0, tomou um head de 100%, tá? Tenta ver essa metodologia, essa gestão, mas aí, obviamente, o que eu falo, de cada um. No Campeonato Mineiro, Tombense e Vila Nova não tem nada de importante. No Paulista, a gente teve ontem, tô gravando ainda no domingo, tivemos no sábado a derrota do São Paulo para o São Bernardo 1-0. Quem acompanhou os jogos do Radar viu que eu comentei, o time do São Bernardo é um time chato, ia dar trabalho para o São Paulo. Até cheguei a marcar o back, desmarquei o back aqui, né? Não botei o back nas minhas planilhas. Perdeu 1-0. A gente teve o empate entre Santos e Corinthians 2-2, mais um clássico paulista de mais gols, né? Todos os clássicos paulistas até o momento deram mais 2,5. E a gente teve a vitória do Palmeiras 2-1. O Palmeiras fez 2-0, deu uma relaxada grande. Fiquei com medo desse meu over 2 à frente não bater, mas a Ferroviária na bola parada, onde o Palmeiras é muito forte, fez o 2-1. Na Primeira Liga de Portugal, a gente teve hoje o tropeço do Porto, né? Contra o Gil Vicente. Olha que coisa engraçada. Muita gente, obviamente, botou o Porto para vencer, né? Eu também botei o Porto para vencer. Eu botei o Porto ali, escanteio nos primeiros 10 minutos e o gol no primeiro tempo. Foi o que não bateu. A gente pegou do Palmeiras, a gente pegou do Salzburg e o do São Paulo. Lembra que eu comentei ontem nos Jogos do Radar falando? O time do São Paulo é o time que vai para frente, a torcida empurra muito, fica atento nos escanteios nos primeiros 10 minutos. Bateu o gol do São Paulo no primeiro tempo também. O gol do São Paulo eu não peguei, mas o escanteio nos primeiros 10 minutos sim. O Porto fez 1-0, tomou empate para o Gil Vicente, teve um jogador expulso. Eu acompanhando o jogo, olha que o site errou, tanto que o site depois ficou travado um tempão. O Gil Vicente com o jogo empatado, uma falta perigosa, 1-1 o jogo, um jogador a mais, podendo perder por um gol, pagou em 62. Eu consegui fazer a aposta, tirar o print para mandar para a galera.
Depois, quando eu fui voltar, já tinha bloqueado o back Porto com um jogador a mais, aliás, com um jogador a menos, empatando o jogo com uma falta perigosa contra, pagava 1,40. Não, mentira. 1,90. Não, 1,40. Acho que abriu 1,40. Depois que errou a falta foi para 1,90. Mais 1,5 já não tinha, só tinha o mais meio. Depois inventaram um pênalti para o Gil Vicente, acabou o Gil Vicente 2-1. O Porto ainda teve mais um jogador expulso. Chegou a empatar. Eu entrei ainda em back Porto a 41. Até brinquei com a galera lá do grupo. Falei, ó, não é tips, não é entrada nem nada, só recreativo. Tem amigos que falam que em Portugal coisas sobrenaturais acontecem, né? Tava perdendo o jogo de 2-1 com 2 jogadores a menos. O Porto chegou a empatar, só que por centímetros o juiz anulou. Já teria dado cash, ele pagaria bem. E o Benfica venceu. Então o Benfica já disparou ainda mais na liderança. A gente tem Sporting e Estoril. Olha, são 8 pontos de diferença. O Sporting vencer, vai a 44, cola ali no Braga, que tem um clássico não, né? Mas um jogo de grande rivalidade, Braga e Guimarães. É difícil para o Sport pensar em alguma coisa ali, né? Dificilmente os 3 vão perder essas posições. Mas o Sporting é o 4º colocado, o Estoril é 15º. O Sport que vem de classificação para cima do Midtjylland, tinha empatado em casa 1-1, né? Com jogador a mais, pessoal botando carga no Sport. Tomou o gol do Midtjylland e só foi empatar no último lance da partida e venceu o Midtjylland fora de casa na Dinamarca 4-0. O Estoril fora de casa nos últimos jogos são 4 derrotas seguidas. Então aqui vamos ver se a gente consegue pegar. Mas aí, ó, o que eu comento aqui. Pegar o back primeiro tempo do Sport, tá? Não é comando pré. Vou chegar lá, a cotação do Sport no primeiro tempo, lá o back tá 1,90. Marcelinho falou lá no vídeo, então vou entrar back Sport. Não, dá uma olhadinha, vê como é que tá a motivação dos jogadores do Sport para vencer a partida. A partida é teoricamente tranquila, é uma cotação de super favoritismo, só que tem que ver como é que vai ser essa empolgação do Sport, tendo em vista que é muito difícil tirar essas 3 primeiras posições do Benfica, nem falo, né? Benfica para mim já é campeão, mas do Porto, que são 10 pontos, e do Braga, que são 8 pontos, tá? Faltam 34, faltam 13 rodadas, vão faltar 12. Tem muito campeonato ainda, dá, mas Braga e Porto estão perdendo poucos pontos, tá? Ficar aqui de olho também no mercado de gols. Se tiver essa animação toda, bem, o Sport pode ser que pinte até uma goleada. Guimarães e Braga, eu tava vendo alguns vídeos aqui, é uma rivalidade também religiosa, né, entre as equipes, e são jogos sempre bem pegados e jogos bem abertos. Os últimos jogos entre eles foram 2 vitórias do Braga, 3-2, 1-0 jogando dentro de casa. O Guimarães venceu na sua casa 2-1 e teve um empate 0-0 e um Braga 3-0. Então, os últimos 5 jogos, só teve um jogo do Guimarães dentro de casa, mas foi uma vitória, tá bom? Então, fica atento com isso. Guimarães é o 5º na cola do Sport, o Braga é 3º. Dentro de casa, o Guimarães é um bom mandante, tá? Até melhor que o Braga. 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fora de casa, o Braga é um excelente visitante. São 9 vitórias e 2 derrotas, tá? Aqui dá para tentar trabalhar alguma coisa no Leia, pior equipe em campo. Só que cuidado, tá? Como eu acho que a maioria de vocês não acompanha os jogos do Guimarães, e eu também não acompanho, muito mais do Braga, obviamente. Tem um time de contra-ataque bom, um time de transição muito rápida, mas eu não sei como é que é o time do Guimarães. Pode ser que o Braga com a bola tente pressionar ali o Guimarães e o Guimarães consiga achar alguns contra-ataques. A defesa do Braga tem muita falha. Foi massacrado pela Fiorentina nos 2 jogos, 4-0, 4-2. 4-0 e 3-2. Teve um golaço que o Arthur Cabral fez, a bola entrou no relógio do juiz e o VAR chamou para anular com a bola dentro do gol porque falou que a luz interferiu. Uma loucura que aconteceu. Quem bota aí no YouTube deve ter esse vídeo. Mas cuidado, tá? Pode ser um jogo perigoso aqui para até trabalhar o Leia, a pior equipe aqui. Mas vamos ver se dá. E ficar de olho no mercado de gols, tendo em vista que os últimos 2 jogos... Não. Os últimos 5 jogos, 3 deram mais gols. Né? Pode ser interessante. O último jogo do Guimarães dentro de casa deu mais gols, então fico mais atento a isso. Na Série A italiana, confesso que eu quero pular esse jogo, tá? Verona e Fiorentina. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acabou que eu não
Carioca é 7h30. Mineiro não tem nada. Primeira Liga de Portugal é 4 horas. Eu vou pular esse primeiro jogo aqui 2h30, tá? Começar a trabalhar 4 horas. Dar um descansinho. Até porque eu tenho uma reunião amanhã também, 1h da tarde. Não sei até que hora vai acabar. Então vamos começar aqui 4h45, Lazio. Mas deixa eu passar pra vocês. Não vou fazer esse jogo não, tá? Mas só pra passar pra vocês aqui. Hellas Verona é 18º. Briga, o time tá muito mal mesmo na competição. Os poucos jogos que eu vi do Hellas Verona não me encantou nada. A Fiorentina, que passou pelo Braga, vai tentar a sorte na competição europeia, mas tem que ficar aqui um pouquinho de olho, tá? São 8 pontos pro Hellas. Acho que não, né? Mas faltam 15 rodadas, é muita coisa. Não pode dar mole mesmo, não. Pode dar mole, não. Dentro de casa, Hellas Verona tem 4 vitórias em 12 jogos. Perdeu 7. Perdeu bastante jogo. Fora de casa, a Fiore só venceu 2. É um jogo bem complicado, né? Fica de olho aqui no Leia, pior equipe campo, tá? Pode ser que o Leia ao Hellas Verona caiba. Pode ser interessante aqui. O Hellas Verona dentro de casa, últimos jogos. Vem bem, ó. Bateu Salernitana 1x0, empatou com o Lazio, com um time forte. Venceu o Lecce 2x0, Cremonese 2x0. Perdeu para o Spezia e para a Juventus. A Fiore fora. Perdeu para a Juventus 1x0, empatou com o Lazio 1x1 e perdeu para a Roma 2x0. Não sei se eu viria com a força aqui pro Lei a Fiorentina não. Pro Lei ao Hellas Verona não, tá? Ver mesmo como que vai ser dentro de campo. Vai jogar com o Jokic e o Gonzalez, o Arthur Cabral no banco. Eu não vou ver o jogo. Prestem atenção. Lazio e Sampdoria, que é um favoritismo da Lazio, né? Que é quinto colocado. A Sampdoria esse ano vai cair. Ano passado brigou para não cair, mas esse ano vai cair. Acho que não vai ter jeito. Lazio dentro de casa, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E a Samp fora de casa, 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Os últimos jogos da Lazio dentro de casa, perdeu para a Atalanta 2x0. Empatou com a Fiorentina 1x1. Bateu o Milan 4x0 e o Bolonha 1x0. O Bolonha que venceu hoje a Inter, né? 1x0. Acho que quebrou uma galera. Eu botei o back Inter aí. Mas eu falei, cuidado com o back Inter. Vamos ver se vai dar padrão e tal. Peguei mais o limite. Não entrei no back Inter não, mas na listinha lá tá. Sampdoria vem de empate com Monza 2x2. Derrota para Atalanta 2x0. Para Empoli 1x0. Fiorentina 1x0 e só bateu o Sassuolo aqui sem o Berardi. Se tivesse com o Berardi, o Sassuolo teria ganho. Sassuolo aqui, acho que ganhou hoje. Deixa eu ver aqui. Foi o jogo do Sassuolo? Foi hoje. Deixa eu ver se ganhou o Sassuolo. Sassuolo... não. Não, foi ontem o jogo. Aqui já passou então. Não dá pra ver. Eu vi que o Matheusinho... Não foi o jogo do Sassuolo, cara? Eu já tinha sido hoje o jogo do Sassuolo. Mas eu vi que o Matheusinho foi um dos melhores jogadores da partida. Fico feliz. Então vamos lá. Aqui tentar pegar... deixa eu ver se o Tiro joga. Importante. Joga, Tiro Immobile. Tentar pegar alguma coisa aqui, obviamente em back, a Lazio. E no mercado de gols. Quem quiser botar uma fezinha aí, gol do Tiro... eu tô devendo, né? Toda vez eu coloco aí final de semana dos meus marcadores, eu tenho esquecido. Só que ninguém cobra também, então acaba que cai no esquecimento. Hoje podia ter pego o gol do Messi, o gol do Mbappé. No sábado poderia ter pego o gol do Haaland. Nem mole, tenho esquecido de fazer. Mas aqui fica atento, dá pra pegar o gol do Tiro Immobile aqui, tá? Importante. Até porque ele é batedor de pênalti e a média dele é altíssima. Beleza? É isso. Amanhã não tem nem o jogo do Wrexham. É mais no meio da semana. Valeu quem gosta do vídeo aí, quem acompanha a gente direto e manda mensagem. Mesmo que não siga a gente, segue a gente, dá aquela moral para ajudar a crescer o nosso canal no YouTube. Ativa o sininho para ficar por dentro, né? Às vezes eu subo o vídeo aqui tarde e já tô dormindo, o vídeo subindo, então esqueço de mandar no grupo VIP e no grupo Free. Então você já tem a notificação ali do sininho para acompanhar, tá? Não precisa ficar dependendo de mim. E comenta aí se a gente deixou de passar alguma coisa importante, se vocês acharam que eu falei alguma besteira, alguma coisa para acrescentar. É sempre importante essa troca. Valeu, abraço, boa noite.